Então, seguindo aqui, para trazer essas informações, nós vamos precisar de trabalhar com uma coisa que se chama injeção de dependência. Eu não quero fazer aquilo que eu falei, que é var, criar um nome de uma variável e instanciar a classe que nós fizemos. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, instanciando a classe país, repositório memória, não está dando para chamar ela, deixa eu ver, não, está como pública. O método aqui está como público, é provavelmente porque eu não defini, né, essas informações. Mas aqui, se eu quisesse chamar essa classe dessa forma aqui, eu teria que colocar a nomenclatura dela, que é justamente isso aqui, e trazer o import dela aqui para dentro. Seria basicamente isso. País, repositório, memória, beleza, e trazer os seus imports com as suas informações aqui, né, dentro do objeto. Então, ele vai mostrar essa opção aqui do lado, que é a lâmpada. Aqui, ó, posso clicar tanto aqui do lado quanto em cima dela. E aqui, ó, eu consigo então importar essa minha classe e utilizar, né, as informações que são aqui associadas e atribuídas a essa minha classe. Ela está dentro do pacote de introdução, por isso que ele está pedindo para que eu coloque antes, mas aqui então poderia pegar repositório e chegar nos métodos que existem aqui dentro dele, ó, como obter país, só fizemos esse, e aí sim pegar as informações. É dessa instância generalizada que eu quero fugir. Beleza, para utilizar isso nós vamos precisar de injeção de dependência. Então botão direito sobre a pasta de serviço e vamos criar uma outra classe, mas agora do tipo interface. Aqui eu vou chamar ela, é bem parecida, mas ela serve para justamente injetar objetos, né, dentro aí de outras classes, ou dentro de controllers, dentro de model, etc. Vamos chamar ela de i repositório países. O nome pouco importa, mas geralmente é interessante você colocar o i na frente, porque aqui, ó, vai ficar semelhante a uma classe. Então, visualmente, você não consegue identificar e distinguir o que é classe e o que é repositório, o que é classe e o que é interface. Então, o i ajuda nisso. Vamos colocar aqui uma outra coisa, public, para que também possa ser chamada e acessada de forma externa. Então, public, interface, repositório, país. Aqui vamos fazer uma outra informação, né, que é justamente trabalhar dentro dessa minha classe que nós criamos, a associação ao meu repositório. Para poder fazer isso, a classe então vai ter que receber essas informações. Para isso eu coloco aqui 2 pontos e falo com que ela herde desse repositório que eu criei, que foi o i repositório país. Só fazer isso aqui, ó, ele entende que a minha interface está associada à classe, ou seja, todos os métodos que eu criar dentro do meu repositório poderão ser consumidos e utilizados pela minha classe. Como estão dentro do mesmo pacote, eu não tenho nenhum tipo de problema. Tendo feito isso, por enquanto não vou nem colocar informações aqui ainda, né? Vamos somente fazer as ligações. Dentro do Home Controller, se você estiver um pouco perdido, pode tranquilizar. Depois nós vamos utilizar essas chamadas no decorrer do desenvolvimento dos projetos. Então você vai se adaptar e acostumar a isso, né? No início parece ser muita coisa, mas depois já fica dinâmico. Então eu tenho um objeto, eu crio um repositório para ele, faço a chamada no controle e aí eu utilizo ele para o restante da minha aplicação. É bem simples. Aqui vamos fazer o seguinte, dentro da minha classe controller nós temos o método, né, que é o método index, temos alguns outros métodos, não temos um método construtor de fato. Vamos criar aqui um método construtor antes do método index e fazer com que ele então utilize esse repositório. Public, home controller, ok, e esse vai ser o meu método construtor. Tendo feito isso, dentro do home controller, vamos colocar o nosso repositório. Então, i repositório país. Como ele não vai reconhecer ele aqui de início, vamos utilizar a mesma informação que é a importação, né, de using introdução ponto e repositório país. Ele está pedindo introdução justamente porque é o nome do nosso pacote. Então ele está pegando o nome do pacote e está gerando as demais informações. Eu tenho como eu trazer essa informação aqui assim para que ele não fique pedindo. Depois nós vamos mexer também com esse tipo de associação. Tendo feito isso, vamos fazer aqui a configuração dela. Então, já que eu tenho ele, vamos pegar, por exemplo, aqui uma variável, vou chamar de país, e vou falar que essa variável recebe aqui o meu repositório, né? Eu posso até definir esse repositório aqui como uma variável para que eu possa utilizar. Aí fica mais fácil, porque se ela estiver definida, eu consigo, então, associar e chamar qualquer uma das classes. Na próxima aula eu vou fazer essa definição e aí então nós finalizamos esse tipo de chamada.